Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é: De que espírito somos? E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, e seguiram para outra aldeia. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, abençoa-nos com o estudo da Tua Palavra, que possamos compreender o sentido desta mensagem e crescer espiritualmente a cada dia. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. De que espírito nós somos? Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos quando ele percebeu que os seus seguidores estavam tendo uma reação de ódio, uma reação emocional extremamente destrutiva. Os seus discípulos, percebendo que os samaritanos não iriam receber Jesus em seu povoado, perguntaram ao mestre: Senhor, podemos pedir que caia fogo do céu para consumir os samaritanos, para destruir os samaritanos? Vamos fazer uma breve reflexão histórica. Os samaritanos eram um povo que habitava a região norte da terra de Israel. E os judeus os consideravam um povo inimigo. Os judeus consideravam que os samaritanos eram apóstatas, eram pessoas que haviam abandonado a verdadeira adoração a Deus. E para os judeus da época de Jesus, os samaritanos eram um empecilho, eram um povo inimigo que não poderia receber as bênçãos de Deus. Havia um verdadeiro sentimento de ódio dos judeus para com os samaritanos e dos samaritanos para com os judeus. Pois bem, no final do ministério terreno de Jesus, o mestre decidiu ir para Jerusalém, onde ele iria participar da festa da Páscoa e terminar os seus dias sendo julgado e crucificado. Jesus havia decidido passar pela terra dos samaritanos. No entanto, este povo impediu a passagem de Jesus. Não permitiu que Jesus passasse pela terra deles. Diante desta reação negativa por parte dos samaritanos, diante da rejeição dos samaritanos a Jesus, os discípulos do Mestre tiveram uma reação emocional bastante negativa. Eles condenaram em seus corações o povo samaritano. Afinal de contas, este povo estava fechando seu coração ao amor de Deus. Este povo estava rejeitando o Messias. Na cabeça dos seguidores de Jesus,
os samaritanos deveriam ser severamente punidos, deveriam ser destruídos, consumidos, até mesmo torturados pelo fogo. Então eles perguntam para Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Estes discípulos de Jesus imaginavam que estavam sendo extremamente religiosos. Eles acreditavam, sinceramente, que estavam fazendo um favor para Jesus, pedindo que caísse fogo do céu para destruir os samaritanos. Eles achavam que essa mentalidade era louvável diante de Deus. Mas a reação de Jesus foi bastante categórica. Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Hoje, nós vivemos tempos bastante difíceis. Vocês com certeza ouviram que no Afeganistão os talibãs conseguiram retomar o poder depois de muitos anos. Os talibãs são um grupo de fundamentalistas religiosos, terroristas, e que usam o nome de Deus para implantar o terror, para dominar as pessoas e fazem barbaridades em nome de Deus. Pensam ser extremamente religiosos, mas as suas atitudes mostram que eles são dominados pela ignorância, pela cegueira espiritual e pelo fanatismo. Aliás, onde há fanatismo, não há a verdadeira fé. Estes fundamentalistas religiosos mataram milhares de pessoas e amputaram opositores, torturando-os até a morte. Principalmente as mulheres foram vítimas da sua crueldade. O fanatismo só pode existir onde houver ignorância. O conhecimento verdadeiro é o antídoto contra qualquer tipo de fundamentalismo religioso. Mas antes que nós nos ocupemos apenas deste grupo de fanáticos, é importante ressaltar que os cristãos, ao longo de sua história, também cometeram graves atrocidades. Na época das Cruzadas, quando os cristãos tentaram conquistar a cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio islâmico, os cristãos, usando grande violência, mataram milhares de muçulmanos. Na época da Inquisição, a igreja matou milhares e milhares de pessoas, que foram inclusive torturadas usando-se o nome de Deus. E não para por aí a história. Os europeus, supostamente cristãos, na época do colonialismo, dominaram países da África e da Ásia e cometeram graves atrocidades, submetendo estes povos a todo tipo de violência e exploração. Também é importante nós afirmarmos que o cristianismo autêntico, assim como o judaísmo autêntico, o islamismo autêntico e outras religiões
jamais ensinaram a prática da violência. Diante dessas considerações, a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é extremamente atual. De que espírito vocês são? De que espírito eu sou? De que espírito é você? De que espírito somos nós, que nos declaramos seguidores de Jesus e professamos ser cristãos? Em outras palavras, quais são os valores e ideais que norteiam as nossas vidas? O que desperta a minha vontade de viver e de trabalhar? Qual o meu sentido de missão aqui na Terra? Estas perguntas estão intimamente relacionadas com a imagem que nós construímos de Deus ao longo das nossas vidas. E este foi um dos grandes objetivos pelos quais o Filho de Deus veio a este mundo. A missão de Jesus foi, entre outras coisas, transmitir às pessoas uma imagem de Deus saudável, construtiva e fiel a Deus. O mestre procurou ensinar aos seus discípulos, usando o seu modo de vida, a verdadeira imagem de Deus. O mestre tentou e conseguiu transmitir aos seus seguidores o que é o caráter de Deus e qual deve ser a natureza dos nossos relacionamentos. O que nós podemos aprender a partir da missão de Cristo? O que nós podemos aprender a partir deste texto? Este episódio da rejeição dos samaritanos à entrada de Jesus nos ensina alguns aspectos importantes a respeito de Deus e a respeito do próximo. O primeiro aspecto envolvido aqui no ensinamento deste texto é que a natureza de Deus é o amor. Se nós quisermos compreender realmente Deus, nós precisamos compreender que a essência de Deus é o amor. Aliás, quando nós lermos a Bíblia, se nós quisermos compreender qual a interpretação correta das Escrituras, nós precisamos partir do princípio de que a vontade de Deus sempre se expressa a partir do amor. João define Deus como sendo a essência do amor. João diz que Deus é amor. E eu não posso dizer, de acordo com João, que eu conheço a Deus se eu não amo o meu semelhante. Porque se eu não amo o meu semelhante, a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus, a quem eu não vejo? Se o meu semelhante que está do meu lado, a quem eu vejo, com quem eu posso ter um relacionamento, se esse meu semelhante eu não amo, mesmo eu o vendo, como eu posso amar a Deus se eu não vejo Deus? Portanto, eu aprendo a partir de Jesus que a natureza de Deus é o amor. Jesus afirmou que os seus discípulos seriam conhecidos a partir da atitude de amor de uns para com os outros. É interessante. Jesus não afirma em lugar algum
que os seus discípulos seriam conhecidos por defenderem determinadas proposições teológicas. Os seus discípulos não seriam reconhecidos pelas pessoas a partir de uma confissão de um dogma específico relacionado a Deus, relacionado ao pecado, relacionado à salvação. Jesus afirma simplesmente que o mundo reconheceria os seus discípulos a partir do amor. Quando os discípulos de Jesus falam para o Mestre: Senhor, podemos pedir que caia fogo do céu para consumir os samaritanos? Jesus, mediante a sua pergunta, provoca reflexão para estes seguidores. O que Jesus está dizendo para eles é: o espírito dentro de vocês não é de amor, é de condenação, é de julgamento, é de ódio. Vocês pensam que estão sendo religiosos, mas vocês estão enganando a si mesmos. Quando vocês pedem para cair fogo do céu, é porque vocês não entenderam qual a minha missão aqui na Terra. Era isto que Jesus estava transmitindo aos seus discípulos. Eu não vim para condenar, Jesus disse. Eu vim para salvar as pessoas. A minha missão aqui na Terra, disse o Mestre, não é condenar as pessoas, não é julgá-las, não é torturá-las psicologicamente. A minha missão na Terra não é agravar o desconforto inerente à existência humana. A minha missão é ajudar as pessoas. A minha missão é encorajar as pessoas a buscar um verdadeiro crescimento espiritual. A minha missão junto às pessoas é ajudá-las a terem um encontro verdadeiro com o Deus de amor a quem eu represento. Era este o ensinamento do Mestre. E hoje nós precisamos nos perguntar de que espírito nós somos. Porque muitas vezes nós nos equivocamos e adotamos comportamentos que nada têm a ver com aquilo que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Muitas vezes nós nos tornamos violentos, nós criticamos, nós julgamos as pessoas, nós condenamos as pessoas, nós diminuímos o respeito e a dignidade inerentes ao ser humano, demonstrando que, infelizmente, nós cedemos, muitas vezes, à natureza pecaminosa dentro de nós. Nós erramos e erramos gravemente muitas vezes. E especialmente nos dias de hoje, em que a falta de amor se tornou cada vez mais característica dos relacionamentos humanos, nós precisamos nos perguntar de que espírito nós somos. Em segundo lugar, nós aprendemos que a missão de Cristo é salvar as pessoas. A missão do Mestre é ajudar as pessoas a se reencontrarem, ajudar as pessoas a encontrarem Deus dentro de si mesmas. Às vezes, essa afirmação pode parecer herética para algumas pessoas que não compreenderam que a essência de Deus
está dentro de nós. Aliás, foi isso que o apóstolo Paulo ensinou aos atenienses, quando ele disse a eles que Deus estava muito mais próximo deles do que eles poderiam imaginar. E Paulo afirma aos atenienses, lá no livro de Atos, que nós nos movemos e existimos em Deus. Interessante que Paulo faz essa afirmação para pessoas pagãs. Ninguém pode viver fora de Deus. Fora de Deus não há vida, fora de Deus não há existência. Mas a Bíblia diz que as pessoas, quando não são tocadas pela graça, estão mortas espiritualmente. O que significa isso? Que, embora as pessoas estejam vivendo em Deus, elas não têm consciência desse fato. E por não terem consciência desse fato, as pessoas vivem miseravelmente, porque não sabem que o autor da vida está dentro delas. Mas quando nós nos despertamos para a vida espiritual, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo nos iluminando e nos chamando para Cristo, nós então podemos ver o verdadeiro sentido da vida. E nós então passamos a enxergar o amor do Criador por cada um de nós. Nós só podemos ter uma verdadeira autoestima quando nós reconhecemos que Deus habita dentro de nós. E quando nós chegamos a esse entendimento e vivemos em profunda comunhão com o nosso Salvador Jesus Cristo, a Bíblia afirma que nós passamos a ser cheios do Espírito Santo. A missão de Cristo é ajudar as pessoas a serem transformadas. A serem transformadas a cada dia em pessoas melhores, em pessoas que valorizam e respeitam o próximo. Em terceiro lugar, nós aprendemos a partir deste texto que o ser humano tem imenso valor. Quando os discípulos de Jesus pedem para que caia fogo do céu para destruir o seu povo inimigo, os samaritanos, eles não estavam considerando os samaritanos como pessoas dignas de valor e admiração. E nós aprendemos por meio de Cristo que todo ser humano é merecedor do amor e da compaixão do próximo. Aliás, quando Cristo afirma que nós devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos, o que Jesus está ensinando é a compaixão. Compaixão significa eu me identificar com o meu próximo e sentir o seu sofrimento e fazer de tudo para poder aliviar o sofrimento e o desconforto do meu semelhante. Jesus ensinou que nós devemos ter uma atitude de compaixão, especialmente para com as pessoas necessitadas. Este é o verdadeiro espírito da religião autêntica. De que espírito nós somos? Quais os valores que dirigem o meu viver? Fica esta pergunta para a nossa reflexão. Que nós possamos compreender que a natureza de Deus é o amor. Que possamos viver à altura da missão de Cristo
que é ajudar as pessoas a serem salvas, a serem transformadas mediante o poder do Espírito Santo. E que nós sempre valorizemos a dignidade do ser humano, seja ele quem for. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus o proteja, que Deus a proteja. E eu desejo uma excelente semana para você. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.